Primeiramente, bom dia. Hoje, meu grupo, que no caso sou eu, o Pedro e o Davi, nós iremos apresentar um trabalho sobre o infinitivo e o gerúndio em inglês. Verbs in the infinitive are their original forms, and they all start with to. And the gerund is a verbal form ending in ing. The gerund is one of the nominal forms of the verb, as well as the participle and infinitive. The verb gives the idea of an action that is going on. We have some possible uses, such as acting as a noun, subject, complement, or the predicate of a sentence. Algumas palavras no inglês terminadas em ing podem ser transformadas tanto em um verbo quanto em um substantivo. No caso, temos a frase Swimming help me focus on what really matters. Nadar me faz focar no que realmente importa. Nesse caso, o swimming, com o ing, ele seria nadando. Só que nesse caso, como ele está sendo usado de um jeito diferente, ele se transforma em nadar. Um segundo exemplo, temos Painting was the most important thing to her. Que pintar era a coisa mais importante para ela. Nesse caso, o painting seria pintando, mas aqui se transformou em pintar ou pintura. E por último temos One of the most exciting and relaxing things to do on a vacation is traveling. Uma das coisas mais animadas e relaxantes para fazer nas férias é viajar. Nesse caso, traveling também seria viajando, mas nesse caso ele se transformou em viajar. Em alguns casos, as preposições dos gerúndios são usadas em conjunto com os adjetivos. No primeiro exemplo, I am not afraid of going out late because I live in a safe neighborhood. Eu não tenho medo de sair tarde, pois eu moro em um bairro seguro. Afraid of going é o jeito certo de se usar, no caso, com os adjetivos. Porque se fosse o jeito que não é no gerúndio, afraid to go, não daria certo, estaria errado. Assim como no segundo caso, My mother was worried about paying the bills. Minha mãe estava preocupada com o pagamento das contas. Nesse caso, worried about paying é o jeito certo de dizer, e não worried about to pay the bills. Ficaria errado também. E por último, John was tired of working. John estava cansado de trabalhar. O tired of working seria também o jeito certo de se falar, porque tired to work também não funcionaria. Por isso, o jeito certo nesses três exemplos são de usar o gerúndio afraid of going, worried about paying and tired of working. No gerúndio, também temos o substantivo mais a preposição, que com ela vou dar três exemplos, que seria I have chances of beating promises this week. I'm very happy about it. Susan has her seasons of behaving like that. I don't blame her. And I'm thought of giving on football, but I can't. Explicando melhor usando o exemplo da primeira frase. O chance seria o substantivo e a preposição seria o of, transformando o been em beening. Também temos depois do verbo mais a preposição. E os exemplos de frases são I think about going to back the college all the time. We must apologize for being so rude. I thank my father for being so participative in my life. Para finalizarmos o gerúndio, nós temos depois de algumas expressões e verbos, que seriam as frases I am used to going to bus by school. He objects to traveling to Europe during the winter. E they imagines living their lives in Miami, a big house. Verbs in the infinitive are formed by the participle to more verb. Example: to go, to swim, to run. Explaining the use of the infinitive. When using two verbs together, the second will be followed by to. Infinitive used with to after the verbs tell, invite, teach, want, invite, remind, wish, desire. Por exemplo, I invite my sister to have a lunch with me, que ficaria eu convidei minha irmã para almoçar comigo.
Os adjetivos e após as palavras. To, enough, the first, the last, the only. You are too. Um exemplo que eu vou dar agora. You are too elderly to work in this company. Que ficaria, você é muito velho para trabalhar nessa empresa. Existem, no entanto, alguns verbos, como see, not see, feel, hear and watch, que podem ser seguidos tanto pelo infinitivo quanto pelo gerúndio, sem o to. Eu vou dar alguns exemplos. They heard to people talking. Eles ouviram as pessoas conversando. E há também alguns verbos. Advise, try, neglect, dislike, begin, forget, remember, hate, start, attempt, continue, love, stop, try, allow, prefer, que podem ser seguidos de gerúndio ou infinitivo com o to. Um exemplo é I started loving you, que seria eu comecei a amar você. Passando aqui para agradecer todo mundo que viu esse vídeo até o final e aguentou, para falar a verdade. E esse é o trabalho aí. Muito obrigado pela compreensão. Boa tarde, bom dia, boa noite.